Jeff Bezos ele perde dinheiro com a desvalorização da Amazon. Mark Zuckerberg despenca da lista dos mais ricos e ainda manda 11 mil pessoas embora. Elon Musk está cortando dobrado com a Tesla e agora com o Twitter. Você abriu um vídeo do Nerd de Negócio por acidente? Você está em outro canal? É isso? Não, é só para dizer que não tá fácil para ninguém. E adivinha quem que acabou de perder tudo? Tudo! Tony Stark. O Homem de Ferro ainda é gênio, filantropo e tal. Mas não dá mais pra dizer que ele é bilionário. Você lembra que fazia parte do slogan dele? Não. Tony Stark tomou uma pernada, perdeu o patrimônio, tá na rua da amargura. Vai morar de aluguel agora? Vai pedir um quartinho na tua casa? Né? Vai penhorar a armadura? Quem vai sustentar os Vingadores daqui pra frente? Vamos entender que bagunça é essa nesse vídeo agora. Vamos ver. Peter aqui! Não é segredo pra ninguém que o Stan Lee ele se inspirou no magnata da vida real pra criar o Tony Stark. Isso aconteceu, acho que todo mundo já sabe, né? Se você não conhecia essa, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo. Eu já expliquei pra vocês tudo, toda a história do Tony Stark. Bom, o nome desse milionário era Howard Hughes. É um sujeito que inventava tecnologias que surpreenderam muito na época que ele estava inventando. Ele colecionava conquistas amorosas e era bem excêntrico. Só faltou mesmo o cara ter feito uma armadura, só isso. Então ser podre de rico faz parte do DNA do Homem de Ferro. Pintou um problema? A armadura atual não resolve? Bora torrar uns milhõezinhos aí e fazer uma armadura nova, né? Específica para aquela situação. Quem é que não lembra aí do Hong Kong Fu, né? Abriu o manual, sempre tinha uma coisa para aquela situação. Tony Stark não acende charuto com nota de 100, mas ele investe rios de dinheiro numa armadura que só vai usar uma vez, depois, tipo, encostar num cantinho. Tá nem aí se ela explodir, né? Você imagina um país inteiro que sofre quando perde um jato numa guerra, que custa muito menos que uma armadura. Imagina o Tony Stark que perde a armadura o tempo todo. Então, como seria o Homem de Ferro com sérias restrições orçamentárias, né? Tipo, vai usar sucata de fusca? Vai ser ligado em gato de energia elétrica? Vai remendar com Durepox? Bora conferir agora o que a Marvel inventou. Mas não esquece, se inscreve no canal, é importante a tua inscrição, galera, pra continuar a gente sempre mandando pra vocês mais notícias. E isso tá rolando agora nas histórias em quadrinhos. Vamos lá, obrigado. Bom, você não vai acreditar, mas eu vou mandar logo a real, de cara, tá? Tony Stark perdeu a fortuna porque gastou tudo. Sim, Tony Stark conseguiu gastar tudo que ele tinha no banco, saiu passando o cheque, tá até devendo as calças, é verdade. Como é que ele conseguiu isso, Peter? É aí que fica complicado. Esse gesto insano tá relacionado com um grupo chamado Source Control. Você lembra do Mercador do Poder? Né? Na série do Falcão e Soldado Invernal? Bom, o Mercador de Poder, ele negociava recursos para indivíduos ou até organizações terem acesso a superpoderes. Só que isso era fichinha perto do Source Control. O Source Control é uma máfia secreta do mercado negro que comprava e vendia as armas e as tecnologias mais cabulosas, mais poderosas da Marvel. Para vocês terem noção do nível desses caras, eles leiloaram 10 anéis do Mandarim. Na boa, o Mandarim empacotou, o Source Control conseguiu os anéis e tava vendendo para quem pagasse mais alto. Normal, é dinheiro, não é verdade? Os caras podem vender até uma lâmpada do infinito se der mole, não é verdade? Mas tem que ser burro para vender uma joia do infinito, né? É só pensar, quero dinheiro, puf. Mas enfim, bom, Tony Stark e Máquina de Guerra rastrearam esse grupo e ficaram chocados. Tinha muita coisa barra pesada sendo comercializada no catálogo dos caras. Seguem as palavras do Homem de Ferro sobre esse catálogo, abre aspas. Tecnologia e armamento que poderiam exterminar toda a vida que conhecemos, alterar as regras da realidade ou simplesmente bagunçar tudo de tal forma que o próprio universo poderia não se recuperar. Fecha aspas. É outro patamar. Foi aí que o Homem de Ferro e o Máquina de Combate também esbarraram num problema inédito para eles. A Source Control não era uma organização que você podia simplesmente chegar, bater em meia dúzia lá de capangas, enfrentar o chefe, tipo o Final Boss, e salvar o dia. Não era isso. Os caras são muito mais organizados, totalmente espalhados pelo mundo, né? É uma rede internacional de negociantes, né? Com gente do governo envolvida, inclusive. Tem muita gente importante ali. É uma conspiração pesada mesmo. Não daria pra vencer a Source Control na base da porrada. E digo mais. Um passo em falso dos heróis, uma única dessas armas ativadas, poderia provocar uma catástrofe em nível planetário. Então como se chega numa patota dessa que tem todo esse esquema de dissuasão, né? Que pode chegar e convencer você, ó, se fizer besteira a gente acaba com o planeta. Bom, o que Tony Stark decidiu fazer, né? Comprar tudo. Tudo que o Source Control tivesse vendendo ele ia comprar. Na bucha. Dinheiro na mão, é isso. Tony Stark então armou um esquema, né? Primeiro ele precisava fingir que estava mortalmente ferido no bico do urubu, estava para morrer, ele fingiu isso. Era justamente um truque para ninguém desconfiar dele. Depois disso ele arranjou um laranja, um certo Kyle Walker ia atuar como comprador, subindo no ranking da Source Control.
Kyle Walker é um ex-vilão que ganhou a confiança do Tony Stark, chegou a ganhar até uma armadura só dele. Kyle Walker é o Force nas revistas. Ele se chama, né? O codinome dele é Force. Mas ele tinha uma identidade falsa no submundo e ainda tem contatos importantes lá dentro. Com esse plano armado, Stark fez uma rede de 36 empresas fantasmas para desviar o dinheiro. A ideia era que ninguém realmente conseguisse rastrear a origem da grana e, tipo, chegar até nele. Ele não queria nunca que descobrisse que ele era a fonte. Se alguém investigasse, ia pensar que esse tal de Kyle Walker tava endinheirado e comprando geral. Só que era a fortuna do Tony Stark que estava ali para jogo. Olha que interessante. Interessante não, isso é muito feio, não pode ter laranja não. Bom, a grande verdade é que a fortuna das indústrias Stark toda, né, foi construída em torno de armas de destruição. O Stark ficou rico, toda a família Stark ganhou dinheiro, né, ficou bilionária a troco disso, de armas de destruição. Esse foi o legado que Tony Stark herdou do pai dele. Ele se sente culpado até hoje, na verdade, justamente por trabalhar com isso, com armas. Mesmo sendo um homem de ferro, mesmo ajudando os outros, né, mesmo sendo filantropo e tal, mesmo entregando, né, a armadura pro máquina de combate, pro Force, pra resgate, não importa. Tudo isso foi comprado com dinheiro que ele acha sujo. No coração dele, ele sente que esse dinheiro não é legal, né? E o Tony Stark foi avisado. Avisaram pra ele que se ele comprasse tudo que a Suns Control tinha, ele ia falir, ele ia ser levado à ruína. Ele torra 60 bilhões de dólares nessa brincadeira. É praticamente tudo que ele tem. Ah, Peter, mas agora ele tem um arsenal de armas cabulosas, só vender. Não, claro que não, né? Tony Stark desmontou tudo que ele comprou, anulou, desativou. Essa era a ideia. Ele ainda faz engenharia reversa nas peças para saber como neutralizar tecnologias semelhantes no futuro. Alguém possa vir a usar essas tecnologias, né? Ele torrou o dinheiro, mas foi um investimento para salvar o planeta. O plano desaba na última compra, os 10 anéis do Mandarim. O Suns Control tá pedindo 3 bilhões de dólares pela bagaça. Ainda dá pra pagar. Tranquilo, né? Só raspar tua conta bancária lá que tem no banco e correr pro abraço, quem nunca? Só que era tudo uma armadilha. Tony Stark e o máquina de combate, eles foram emboscados. O Suns Control já tinha sacado tudo, eles só queriam dinheiro mesmo. No final das contas, o Homem de Cobalto tinha comprado os 10 anéis. Kyle Walker traiu o Tony Stark e aí o que suco ferveu. Aí no meio da treta aconteceu uma reviravolta. O Homem de Cobalto era ninguém menos que Riri Williams. Sim, galera, Coração de Ferro também estava na cola da Suns Control. Sem dizer nada pra ninguém, ela usou a grana dela pra comprar os 10 anéis. Olha só como é que as mentes parecidas têm ideias semelhantes, né? Riri Williams teve a mesma ideia do Tony Stark, só que ela tem um pouquinho menos de dinheiro, né? O arco termina sem contar como é que vai ser a vida do Tony Stark daqui pra frente. Com certeza ele ainda deve ter algum dinheirinho guardado em algum lugar, né? Faturamento de parentes, grana embaixo do colchão, sei lá. Mas esses bilionários aí, quando perde tudo, não é tudo, né? O fato é que ele meteu o louco e gastou o pé de meia que ele tinha. Eu acho que não dá mais pra chamar o cara de bilionário. Rico provavelmente, né? Tá tipo você, né? Mas as consequências dessa história ainda vão ser mostradas pra gente. Será que ele vai recuperar o dinheiro que ele tinha? Será que ele vai conseguir ir atrás do Force que traiu ele? Será que ele vai conseguir recuperar as armas? Os 10 anéis? Nossa, você tem que correr atrás pra caramba. O prejuízo tá grande. Quer acompanhar a continuação dessa história? Então você tem que tocar aqui, se inscrever, ativar o sininho. Isso é importantíssimo. Ativa o sininho que vai pipocar pra você a continuação dessa história. Você vem aqui e eu te digo exatamente o que vai acontecer. E é canônico, ok? Tudo isso pode ter consequências no próprio CM. Obrigado por isso. Até a próxima. Fui!